Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo aqui e nunca me viu antes, oi, sou Molly Westbrook e posto vídeos de crimes reais toda semana. Então, se você acha que esse é um conteúdo que pode te interessar, por favor, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Esta semana, nós vamos falar sobre um caso resolvido de Manchester, na Inglaterra, quando uma senhora doce, simpática e idosa foi encontrada horrivelmente assassinada e mutilada em janeiro de 1994, uma grande investigação policial foi iniciada para encontrar o assassino. Um assassino tão insensível e ousado que cometeu um crime brutal em local público. Apesar de possíveis avistamentos do autor terem sido relatados e do DNA dele ter sido recuperado na cena do crime, tragicamente, esse caso acabou esfriando e permaneceu sem solução por vários anos. Isso até mais de uma década após o crime, quando finalmente os detetives receberam a ligação que estavam esperando. Uma correspondência de DNA havia sido encontrada e o assassino havia sido identificado. E foi um choque para as investigadoras descobrirem quem era o assassino ao perceberem que ele era alguém que estava basicamente se escondendo à vista de todos. Todo esse tempo, para quem olhava de fora, ele parecia um homem de família muito normal e comum, mas na realidade era um predador sexual pervertido e um assassino a sangue frio. Vamos nos aprofundar no caso arrepiante de Shirley Leach e o assassinato na estação de ônibus. Este vídeo trata de temas pesados como estupro e abuso sexual, inclusive de menores. Espectador. A descrição é aconselhada. Para o caso desta semana, voltamos ao início de 1994 em Bury, cidade às margens do rio Irwell, em Greater Manchester, Inglaterra. E esta é Shirley Leach. Ela era uma mulher de 66 anos que, em 1994, morava em Bury. Shirley morava em Brandall's Home, em Bury, e infelizmente era viúva. Ela era casada com Ronald Leach. Infelizmente, ele faleceu em outubro de 1992, menos de 2 anos antes do caso, após lutar contra o câncer. Sim, Shirley era viúva, mas ainda tinha muita família por perto. Ela e Ronald tiveram 2 filhos. Eles tinham 2 filhos adultos nos anos 90, Beryl e Gary. Acredito que ambos estavam na casa dos 40 anos e Shirley também já era avó. Ela tinha um neto chamado Darren, que tinha 19 anos e por quem ela era completamente apaixonada. Ela era uma avó dedicada para Darren. Darren descreveu como ele e a avó se davam super bem. Eles sempre riam, faziam piadas, iam ao bar e tomavam algumas bebidas juntos. Darren disse que falavam sobre música porque Shirley era apaixonada por ela. Ela também tinha o hábito de avó de dar dinheiro ao Darren quando ele precisava. Ela sempre gostava de ajudar Darren financeiramente e ouvir seus problemas. Shirley parecia ser uma pessoa tão gentil e carinhosa. Os vizinhos descreveram como Shirley faria qualquer coisa por qualquer pessoa, ajudaria qualquer um sempre que pudesse. Ela era amigável, educada e amorosa. Quero dizer, ninguém parecia ter nada de ruim para falar sobre Shirley Leach. Ela não era de fazer inimigos, apenas uma mulher de 66 anos que quase sempre ficava na dela. E cuidava da família dela novamente. Fazia tudo o que podia por eles, e visitar a família era exatamente o que Shirley Leach estava fazendo. O caso ocorreu em 6 de janeiro de 1994, uma quinta-feira. Naquela quinta à noite, Shirley e seu neto de 19 anos, Darren, visitaram Beryl, filha de Shirley e mãe de Darren, no hospital. Não sei por que Beryl estava no hospital, mas ela teria que ficar lá um tempo. Acho que era no Hospital Fairfield, em Bury, e ela já estava lá há 2 semanas, então é isso. Na noite de 6 de janeiro, Shirley e Darren foram para o hospital por volta das 19h. Como Shirley fazia sempre, visitava a filha todas as noites. E então, depois de cerca de 1 hora, por volta das 20 horas ou 20h20, as duas se despediram de Beryl. Elas saíram do hospital e começaram a viagem de volta para casa antes da jornada. Na verdade, elas pararam para tomar uma bebida. Shirley e Darren foram a um pub local e tomaram uma bebida, como de costume. Elas ficaram cerca de meia hora no pub e, ao sair, Shirley e Darren pegaram um ônibus, o 496, na Rochdale Old Road, rua onde ficava o hospital.
E esse ônibus as levou até o centro da cidade de Bury, onde Darren desceu em seu ponto habitual na Bow Lane, que ficava perto da casa dele. Shirley seguiu viagem de ônibus sozinha. Shirley desceu do ônibus sozinha na estação de ônibus de Bury, o Bury Interchange. Como ela teria que pegar outro ônibus, um segundo ônibus, para levá-la de volta ao seu endereço na casa de Brandel. No entanto, infelizmente, o ônibus que Shirley pegou para o Bury Interchange estava um pouco atrasado naquela noite. E assim, quando ela chegou à estação de ônibus por volta das 21h15 daquela noite, o próximo ônibus que ela deveria pegar já havia partido. Ela havia perdido o ônibus e o próximo só chegaria em cerca de meia hora. Então, como tinha um tempo para passar antes do próximo ônibus, Shirley foi ao banheiro feminino na estação de ônibus de Bury porque precisava ir ao toalete. E então, o plano dela era obviamente pegar o ônibus quando ele finalmente chegasse, voltar para casa e ir para a cama. No entanto, como aconteceu, Shirley Leach nunca chegaria em casa naquela noite. Ela nunca voltou para o seu endereço e, depois de entrar no banheiro feminino na estação de ônibus de Bury, nunca mais foi vista com vida. Por volta das 4h15 do dia 7 de janeiro de 1992, uma jovem chegou à estação de ônibus de Bury. Ela e o namorado tinham saído para uma balada naquela noite, e eles chegaram de volta a Bury depois da noitada, bem cedo naquela sexta-feira de manhã. E antes de ir para casa, ela deixou o namorado por um momento para ir ao banheiro feminino da estação. Ela tentou empurrar a porta de um dos boxes e, por algum motivo, não conseguiu. Ela tentava empurrar a porta, mas quase não se movia. Quase como se houvesse algo bloqueando por dentro, então ela continuou tentando empurrar. E quando ela finalmente conseguiu espiar dentro do cubículo, ela fez uma descoberta absolutamente chocante e perturbadora. O que estava bloqueando a porta do banheiro não era alguma coisa, era alguém, uma pessoa, uma mulher. Era o corpo sem vida de uma mulher deitada no chão do cubículo. Então, em puro pânico, a jovem saiu correndo do banheiro e ela e o namorado chamaram a polícia. Então, a polícia foi imediatamente enviada ao local. Para a estação de ônibus de Bury, eles isolaram a estação de ônibus e, obviamente, começaram a investigar para descobrir o que tinha acontecido ali. Por que essa mulher, quem quer que fosse, acabou morta em um cubículo de banheiro? Ela sofreu algum tipo de acidente ou algo muito mais sinistro aconteceu ali? E só de olhar para o corpo dessa mulher, a polícia pôde perceber que, tragicamente, era a segunda opção. Isso não foi um acidente. Essa pobre mulher foi vítima de um crime brutal. Ela foi assassinada neste cubículo de banheiro. Tenho certeza que você já imagina o que vem a seguir. Era Shirley Leach, 66 anos, assassinada. Como disse, ela não voltou para casa naquela noite, nem pegou o próximo ônibus, pois foi assassinada na rodoviária. A vítima acabou sendo identificada como Shirley. Como eu disse, Shirley estava morta no chão do cubículo, deitada de costas e completamente nua. Todas as roupas dela foram retiradas, sugerindo motivo sexual para o ataque confirmado depois na autópsia. Os artigos afirmam que, tragicamente, Shirley foi agredida sexualmente por seu agressor. Aparentemente, ela foi agredida com uma garrafa de vidro. A causa da morte dela foi estabelecida como estrangulamento manual, pois ela tinha muitos hematomas ao redor do pescoço, mas isso não foi tudo. Também foi determinado que o corpo de Shirley havia sido mutilado. Isso foi a primeira coisa que a polícia notou quando chegou ao local, como eu disse. Shirley estava nua e eles ficaram chocados ao ver que seu peito havia sido mutilado com um dos seios realmente cortado. Foi encontrado um pedaço de vidro quebrado ao lado do corpo de Shirley no banheiro, proveniente de uma garrafa de vidro quebrada. E esse vidro parecia ter um pouco de carne humana nele. A princípio, parecia que o assassino tentou usar o vidro para cortar o seio dela, mas não conseguiu. Não funcionou, pois apesar de Shirley ter sido mutilada, quase não havia sangue na cena do crime, no banheiro. E isso aconteceu porque ela foi mutilada post-mortem, depois que já estava morta, depois que o sangue já tinha parado de circular pelo corpo dela. O legista conseguiu determinar que o seio dela foi removido em algum momento entre meia hora e até 2 horas após a morte. Então, o assassino passou um tempo considerável com o corpo dela naquele cubículo, antes mesmo de começar a mutilação. Embora tenha sido teorizado que talvez o assassino tenha deixado a cena logo após matar Shirley e depois retornado para mutilá-la.
Talvez porque não conseguiram cortar o seio dela com o vidro quebrado, eles tenham saído para buscar uma faca ou algo para mutilá-la. E aquele seio, aliás, o seio de Shirley que foi removido, nunca foi encontrado. Não foi encontrado no cubículo nem em nenhum lugar da rodoviária. O seio dela desapareceu e nunca foi encontrado. Até hoje, parece que o seio de Shirley foi levado como um tipo de troféu para o assassino. Ele quis levar para servir como um lembrete do que ele fez com ela. Então a polícia continuou procurando por outras evidências na cena do crime, o que, como você pode imaginar, foi extremamente difícil de fazer. Quero dizer, lembre-se, eles lidavam com um assassinato ocorrido em um minúsculo cubículo de banheiro de rodoviária. Era realmente difícil trabalhar nesse espaço tão pequeno e coletar o máximo de evidências possível enquanto tentavam, ao máximo, não contaminar a cena do crime. E o que também é difícil para a polícia quando um assassinato ocorre em um local público é saber quais itens e quais objetos encontrados na cena ou ao redor dela são realmente evidências relacionadas ao crime. E o que não é, por exemplo, se eles encontrassem uma bituca de cigarro ou algo assim dentro ou ao redor do banheiro, isso teria relação. Aquela bituca de cigarro era do assassino ou era apenas de uma pessoa qualquer que tinha deixado ali antes do assassinato? Coisas assim, acho que é difícil saber o que é evidência e o que não é. Mas eles fizeram as investigações, trouxeram uma equipe forense e, na verdade, acabaram descobrindo o que seria uma evidência extremamente importante. Na porta do banheiro, a perícia encontrou do lado de fora da porta um pouco de tecido corporal e sangue. Agora, acredita-se que esse tecido corporal fazia parte do seio de Shirley, o tecido do seio dela. O tecido foi transferido para a porta quando o assassino saiu da cena com ele e precisou puxar a porta para fechá-la. Porém, ao testar o sangue na porta, viu-se que não era compatível com o de Shirley. Não era o sangue de Shirley. Testes adicionais realizados determinaram que era o sangue de um homem, provavelmente do assassino, de onde ele se cortou durante o ataque. Os cientistas desenvolveram um perfil de DNA a partir disso, o que foi enorme, especialmente em 1994. Quero dizer, o DNA e a tecnologia forense ainda estavam em estágios relativamente iniciais em meados dos anos 90. A extração do DNA do autor pelos cientistas foi uma grande evidência e avanço. Bem, quero dizer, foi e não foi. A polícia realmente não podia fazer nada com essa evidência até que tivesse um suspeito no caso. Isso foi em 1994, antes da criação do Banco de Dados Nacional de DNA no Reino Unido. Então eles não podiam fazer o upload lá para procurar uma correspondência, porque simplesmente não existia nessa época. Então novamente, esse perfil de DNA do agressor só seria útil quando eles tivessem um suspeito para comparar. E então a investigação para encontrar um suspeito foi rapidamente iniciada pela polícia de Greater Manchester. A notícia desse crime brutal se espalhou muito rapidamente por Bury, até mesmo por Manchester. E como você pode imaginar, isso deixou a comunidade local em um estado de absoluto choque e medo. O fato de que alguém poderia fazer algo assim com uma senhora idosa vulnerável que só estava tentando voltar para casa naquela noite, quero dizer, foi horrível e deixou todo mundo com uma sensação de puro terror, pensando se isso iria acontecer de novo. Havia um assassino à solta, um assassino que era claramente ousado o suficiente para cometer o crime mais cruel em um lugar muito público. O fato de ele conseguir fazer isso faz parecer extremamente provável que ele era o tipo de pessoa que poderia atacar novamente. Assassinar pela segunda vez? Quer dizer, isso assumindo que Charlie, até mesmo a primeira vítima dele, quem sabe, talvez a polícia tivesse um serial killer nas mãos. A comunidade local descreveu como Barry praticamente mudou completamente depois do assassinato de Charlie. A atmosfera mudou, a rodoviária de repente ficou extremamente silenciosa porque as pessoas simplesmente estavam com muito medo de ir lá. As mulheres deixaram de sair sozinhas à noite por medo de ataques. As vendas de alarmes de pânico na região dispararam. As mulheres estavam saindo para comprar alarmes de pânico para sua própria segurança. Então, é claro, por causa desse medo imenso que o público sentia, a polícia estava sob muita pressão para identificar o autor. E rápido então, como eu disse, uma investigação de assassinato foi iniciada rapidamente ao aprofundar-se no histórico da vítima.
Ao investigar a vida de Shirley, a polícia conseguiu estabelecer que ela provavelmente foi morta por um completo desconhecido naquela noite. Como sabemos, Shirley era muito, muito querida por todos que a conheciam. Ela era uma mulher tão gentil e adorável, não tinha inimigos, ninguém que quisesse vê-la morta. Então, realmente parecia que a pessoa que a matou não era conhecida por Shirley e que provavelmente foi um ataque oportunista. O assassino viu Shirley entrando sozinha no banheiro feminino da rodoviária naquela noite e simplesmente decidiu segui-la até lá e matá-la. Provavelmente ele estava rondando a rodoviária esperando uma mulher aparecer para que pudesse atacá-la. Como parte das investigações, a polícia tenta localizar e identificar outras pessoas que estiveram no Bury Interchange naquela noite. Eles analisaram as imagens das câmeras de segurança porque, aparentemente, havia uma câmera de segurança na rodoviária de Bury. No entanto, isso não resultou em nada significativo. Aparentemente, havia uma imagem da câmera de segurança que a polícia achou que parecia ser de um homem correndo. Mas o problema era que essas imagens eram tão granuladas e tão borradas que você realmente não conseguia distinguir como esse homem era ou qualquer outra coisa. E então a polícia fez um apelo ao público por dicas e pistas. O caso da Shirley chegou a ser apresentado em um episódio do Crime Watch, que era um programa de televisão que tínhamos na Grã-Bretanha e que ajudava a divulgar crimes não solucionados. Sim, o caso da Shirley apareceu em um episódio do Crime Watch. Uma recompensa de 10 mil por informações foi oferecida e houve uma dica em particular que realmente chamou a atenção dos detetives. Foi uma dica relatada por uma mulher que também estava na estação de ônibus de Bury na noite em que Shirley foi morta. Ela também deveria pegar um ônibus no terminal naquela noite. No entanto, ela mudou de ideia quando viu esse homem estranho que também estava no terminal e que ela acreditava estar agindo de forma suspeita. Não sei ao certo o que esse homem fazia ou o que chamou a atenção dessa mulher para ele parecer suspeito, mas só o jeito como ele estava se comportando fez com que ela se sentisse tão nervosa e desconfortável que ela realmente decidiu pegar um táxi. Ela ficou tão preocupada de estar perto desse homem na estação de ônibus que decidiu simplesmente não entrar no ônibus e sim pegar um táxi. E então, ao saber sobre o assassinato de Charlie Leach, que aconteceu naquela mesma estação de ônibus naquela mesma noite, ela decidiu ligar para a polícia. Ela ajudou a polícia a fazer um retrato falado do homem estranho que viu na estação Bury Interchange, e ele foi divulgado ao público. Embora não pareça que isso tenha tido grande impacto na época. Novamente, como eu mencionei, a polícia também estava tentando desesperadamente identificar outras pessoas, outros homens que estiveram na rodoviária naquela noite. E uma vez que os identificavam, pediam que fornecessem uma amostra de DNA para que pudesse ser comparada com a do assassino. A polícia também investigava criminosos sexuais conhecidos da região e coletava seu DNA para comparação. No entanto, como acabou acontecendo, nenhum deles correspondia. Todas as pessoas de interesse que a polícia tinha no caso foram, no final das contas, descartadas. Na verdade, a polícia fez testes de DNA em mais de 500 pessoas durante o curso da investigação e nenhuma delas foi compatível. Quando chegou o primeiro aniversário do assassinato de Shirley Leach, em janeiro de 1995, a polícia chegou a realizar uma operação secreta na estação de ônibus de Bury por 2 noites. Eles mantiveram o local sob vigilância constante, pensando que talvez houvesse uma chance de que o assassino dela pudesse voltar à cena do crime 1 ano depois, para quase reviver o assassinato. Mas ele não voltou. Isso não levou a nada. Em 1995, foi lançado no Reino Unido o Banco de Dados Nacional de DNA já citado. Qualquer pessoa presa seria obrigada por lei a fornecer uma amostra de DNA para o banco de dados. Com isso, a polícia registrou o DNA do autor no banco de dados. Assim, se o DNA do assassino fosse inserido futuramente, os detetives seriam notificados da correspondência. Mas apesar de todos os esforços, eventualmente a polícia meio que chegou a um ponto, neste caso, em que já tinham feito tudo o que podiam para tentar encontrar o assassino que haviam usado. A ciência forense atraiu o público, ofereceram uma recompensa, seguiram pistas e dicas, investigaram agressores sexuais e nada. Nenhuma das investigações extensas deles resultou na identificação do assassino, na identificação do indivíduo maligno que tirou cruelmente a vida de Shirley na rodoviária naquela noite.
E, eventualmente, as dicas e as pistas começaram a desaparecer. Novos crimes, obviamente, aconteceram, nos quais a polícia teve que focar e dedicar seu tempo e esforço. Então, infelizmente, esse caso começou a ficar em silêncio e, no fim, esfriou. A pobre família de Shirley, seus 2 filhos, Gary e Beryl, e seu neto Darren, ficaram sem respostas, sem encerramento e sem justiça pela sua morte horrível. Tragicamente, 5 anos após o assassinato de sua mãe, em 1999, Beryl, filha de Shirley, também morreu de forma trágica. Nos anos após o assassinato da mãe, Beryl foi diagnosticada com câncer bucal causado pelo estresse. Na verdade, os médicos disseram a ela que o trauma e o estresse que ela passou após o assassinato de sua mãe realmente desencadearam a doença. E sim, em 1999 ela morreu, acredito que em decorrência desse câncer. Ela morreu com apenas 48 anos sem nunca descobrir quem tirou a vida de sua mãe. 5 anos antes, o caso seguiria sem solução por mais 5 anos. Mas então, quase uma década após Shirley ter sido assassinada, surgiu uma pequena esperança quando uma unidade de casos arquivados foi criada dentro da polícia de Greater Manchester, onde eles obviamente iriam desenterrar arquivos de casos antigos e não resolvidos, dando a eles um novo olhar. Novos detetives foram designados para investigá-los. Com os avanços da ciência forense, esperam finalmente solucionar alguns desses casos de vez. O caso de Shirley era um deles. O caso dela de 1994 foi reaberto e o detetive Andy Meeks, da polícia de Greater Manchester, assumiu a investigação. Uma técnica forense relativamente nova que o detetive Meeks decidiu usar neste caso foi o teste de DNA familiar. Durante todos esses anos, eles tinham o DNA do assassino da Shirley, mas nunca acharam uma correspondência. Mas será que eles conseguiriam encontrar uma correspondência familiar, um parente do autor do crime? Assim, eles poderiam construir uma árvore genealógica e identificá-lo. Então, eles buscaram no banco de dados de DNA por perfis genéticos que tivessem semelhanças genéticas com a do autor do crime. No entanto, quando a polícia fez isso, na verdade, eles receberam milhares e milhares de correspondências de DNA familiar. Pessoas no banco de dados que eram parentes muito distantes do assassino apresentavam alguma semelhança genética. Então, tentar reduzir essa lista seria difícil, como você pode imaginar. Eles começaram a tentar justamente isso, reduzir a lista. Eles começaram a focar especificamente nas pessoas da lista que moravam em Bury e arredores na época do assassinato. Pessoas que tinham conexões com lá. E, eventualmente, a polícia conseguiu reduzir essa lista de correspondências para algumas centenas de pessoas que tinham algum tipo de vínculo familiar com o assassino, o que, obviamente, era um número bem menor. Mas, ainda assim, algumas centenas de pessoas é muita gente para a polícia investigar. Então, pelo que eu entendi, o plano da polícia era basicamente tentar ir e conversar com cada pessoa dessa lista reduzida, descobrir quem mais fazia parte da árvore genealógica deles, quais parentes homens eles tinham, que tivessem idade aproximada à do suspeito na época em que Shirley foi morta. Com sorte, assim vão identificar um principal suspeito. Mas é claro, isso levaria tempo, muito tempo mesmo, para ir e falar com cada uma dessas pessoas. Mas mesmo assim, eles começaram as investigações. No entanto, como acabou acontecendo, essa linha específica de investigação, o teste de DNA familiar, na verdade não traria o avanço decisivo neste caso. Enquanto a polícia investigava todos esses parentes distantes, um grande avanço surgiria repentinamente na investigação. No início de 2006, 12 anos após a morte de Shirley, o detetive Andy Meeks foi informado sobre uma correspondência encontrada. O perfil de DNA de um homem havia sido recentemente inserido no Banco de Dados Nacional de DNA, e ele apareceu como uma correspondência exata com o DNA do assassino de Shirley Leach. Essa correspondência era com um homem chamado Ian O'Callaghan. Ele havia sido preso em 18 de fevereiro de 2006 por dirigir embriagado, e conforme exigido pela lei do Reino Unido, toda pessoa que é presa por qualquer tipo de delito precisa fornecer uma amostra de DNA à polícia, que pode ser carregada no Banco de Dados Nacional de DNA. E sim, assim que o DNA de Ian O'Callaghan foi inserido lá, bingo, ele bateu com o do autor do crime.
Na verdade, foi determinado que as chances do DNA do sangue na porta do banheiro pertencer a qualquer pessoa além dele eram de 1 em 1 bilhão. Ian O'Callaghan era o assassino de Shirley Leach. Mas quem era Ian O'Callaghan? Uau! Para quem via de fora, ele parecia só um homem comum e amigável. Ele estava no final dos seus 30 anos, por volta de 37, 38 anos nessa época, em 2006, o que significa que, na época do assassinato de Shirley, ele teria cerca de 25 anos. Ele trabalhou e serviu no exército por um tempo. E, na verdade, ele já trabalhou como motorista de ônibus em um certo momento, se você pode acreditar nisso. Ele trabalhou como motorista de ônibus em Bury por cerca de 3 anos, entre 2000 e 2003, o que é meio louco, não é? Provavelmente ele dirigia com frequência entre a estação rodoviária de Bury enquanto trabalhava como motorista de ônibus, constantemente revisitando o lugar onde agora se acredita. Ele cometeu o crime mais indescritível antes, e isso claramente não teve nenhum efeito sobre ele, nenhum impacto nele. Ele foi capaz de fazer isso por 3 anos. Ele era casado e pai. Após o ocorrido, casou-se e teve um filho com a esposa. Ele morava em Bury com a família, e acredito que sempre foi assim. Ele nunca saiu da região e morava numa área muito rica de Bury. Na verdade, então, ele ficou se escondendo à vista de todos durante todo esse tempo. A polícia pensou que o assassino estivesse morto ou tivesse deixado a região, mas Ian O'Callaghan apenas morava em Bury. Para todos que o conheciam, ele parecia um homem de família legal, normal, muito comum. Mas agora o DNA provou que, na verdade, ele era um assassino a sangue frio. Então, pouco depois dessa correspondência de DNA, em março de 2006, a polícia foi até o endereço de Ian O'Callaghan com um mandado de prisão. Os detetives bateram a porta dele. Eles se apresentaram para O'Callaghan e simplesmente disseram que ele estava preso. Ele estava preso sob suspeita do assassinato de 1994 de Shirley Leach, de 66 anos. Na verdade, a esposa dele estava lá na hora, ela estava na casa quando ele foi preso. E como você pode imaginar, ela ficou absolutamente chocada, ela não conseguia entender o que estava acontecendo. E quando Ian foi preso, ele apenas disse, abre aspas, é um engano. Então, é claro, a polícia sabia ali mesmo que não havia nenhuma chance de conseguir uma confissão de Ian. Durante os interrogatórios, ele negou completamente qualquer envolvimento no assassinato de Shirley. Assim, a polícia precisou seguir tentando montar o caso contra ele, para que, quando finalmente fossem a julgamento, não restasse dúvida na mente do júri de que ele era o responsável. Após sua prisão, a polícia realizou buscas em sua casa. Já se passaram mais de 12 anos desde que Shirley foi morta, o que é muito tempo. Será que poderiam achar algo no endereço dele que o conectasse ao crime? Bem, eles não necessariamente encontraram, uma prova concreta para conectá-lo diretamente ao assassinato, mas algo que os policiais descobriram na casa dele foi um livro. Agora, esse livro se chamava A Crônica do Crime, ou A Crônica do Assassinato, e detalhava um caso de estupro dos anos 1960. Nesse caso, o estuprador foi pego pela polícia por meio das marcas de mordida que ele deixou no seio da vítima. Os dentes dele coincidiam com as marcas de mordida no seio dela. Agora, sabemos que Shirley foi mutilada pelo assassino, um dos seios dela foi cortado e nunca foi encontrado. E foi após a descoberta desse livro na casa de Ian O'Callaghan que os detetives pensaram, espera um minuto, e se esse for o motivo pelo qual Ian levou o seio de Shirley com ele? Na investigação, presumiu-se que o assassino levou o seio dela como ato doentio, troféu desse crime que ele havia cometido, mas agora que sabemos que Ian foi o autor e a polícia encontrou esse livro. Eles se perguntaram se ele cortou o seio dela e o levou porque talvez ele a tenha mordido. Ele mordeu o seio dela durante o ataque e não queria que a polícia pudesse identificá-lo pela marca da mordida. Houve um longo intervalo entre a morte de Shirley e o momento em que seu seio foi cortado. Ian foi embora depois de matá-la? Saiu da estação rodoviária, de repente. Lembre-se daquele livro que ele leu sobre o estuprador que foi pego por causa de uma marca de mordida e pense, meu Deus, é melhor eu voltar ao banheiro e remover o seio dela que tem a minha marca de mordida. Além dessas provas circunstanciais, a polícia também encontrou uma foto antiga de passaporte de Ian O'Callaghan que mostrava como ele era por volta dos 25 anos, a idade que ele tinha na época do assassinato.
E eles não puderam deixar de notar que era extremamente parecida, quase idêntica ao retrato falado criado do homem suspeito que foi visto perto da cena do crime na noite em questão. Pessoas que conheciam O'Callaghan na época também disseram à polícia que ele costumava usar roupas muito parecidas com as do suspeito. Por exemplo, o chapéu. As pessoas disseram que Ian sempre usava esse gorro preto que ele enrolava, exatamente como o homem que a testemunha viu e como no retrato falado. O ponto crucial do caso contra Ian O'Callaghan era a evidência de DNA, uma prova que ele não podia refutar. E assim, em novembro de 2006, a polícia foi a julgamento, sentindo-se confiante no caso contra ele, embora o caso da promotoria fosse se mostrar ainda mais forte. Quando veio à tona durante o julgamento que o assassinato de Shirley não foi o único crime de motivação sexual que Ian O'Callaghan havia cometido, ele já tinha sido condenado por outros ataques sexuais, alguns deles datando de quando ainda era adolescente. Então, mesmo antes de Shirley ser assassinada, fontes afirmam que quando ele tinha apenas 16 anos, ele agrediu sexualmente uma mulher enquanto ela estava deitada na cama, ele invadiu a casa dessa mulher e a agrediu sexualmente. 2 anos antes desse caso, em 1992, ele foi preso por agressão comum. E 10 meses depois que Shirley foi morta, ele foi preso por exposição indecente ao se exibir para 2 mulheres, e ele foi condenado por esses 3 crimes e enviado para a prisão. Mas tudo isso ocorreu antes da criação do Banco Nacional de DNA em 1995, por isso o DNA dele não estava no sistema até 2006, quando ele foi preso por dirigir embriagado. Ele obviamente teve cuidado para não cometer outro crime ou pelo menos não ser pego por outro crime nesse intervalo de 12 anos para evitar que seu DNA fosse coletado. Claro, isso também foi parte importante do caso da promotoria contra ele. O histórico de agressões sexuais contra outras mulheres antes e depois do assassinato de Charlie comprovava que ele era um predador sexual. E, no final das contas, todas as provas foram suficientes para convencer o júri da culpa dele. Ao final do julgamento dele na corte de Manchester, ele foi condenado pelo assassinato de Charlie Leach e sentenciado à prisão perpétua com um mínimo de 28 anos. Ian O'Callaghan aparentemente desabou no banco dos réus e chorou. Quando o juiz lhe deu a sentença, ele não demonstrou um pingo de remorso pelo que havia feito com Shirley. No fim das contas, a única pessoa por quem Ian O'Callaghan sentiu pena foi ele mesmo. Durante a sentença, o juiz Hendricks afirmou: "Você atacou a senhora Leach de forma extremamente cruel e violenta. Sua conduta mostrava clara perversão sexual. Você deixou o corpo dela na cabine do banheiro antes de voltar e amputar seu seio. Você tinha tendência à violência e má conduta sexual com desconhecidas, como mostram suas 3 condenações anteriores. A vítima era vulnerável, ela sofreu sofrimento mental e físico infligido até sua morte. Ser atacada nessas circunstâncias deve ter sido algo realmente horrível. É chocante pensar que alguém pode cometer um assassinato tão brutal e depois seguir com a vida normalmente pelos próximos 12 anos sem que a consciência dele pesasse em nenhum momento. Mas esse era o problema com Ian O'Callaghan. Ele não tinha consciência, ficou claro após o julgamento dele, na verdade, 10 anos depois do julgamento em 2016, ou seja, 10 anos cumprindo a pena pelo assassinato de Shirley. Outra mulher procurou a polícia alegando que havia sido estuprada por Ian O'Callaghan antes. Ela afirmou que isso aconteceu em 2001, quando Ian teria cerca de 30 anos e, na época, trabalhava como motorista de ônibus em Barrie. Quando essa mulher procurou a polícia em 2016, ela tinha 26 anos, o que significa que em 2001 ela tinha apenas 11 anos de idade. Ele havia atacado e estuprado uma criança. A vítima disse que O'Callaghan estava, na verdade, vestindo seu uniforme de motorista de ônibus no momento em que a atacou. Ele havia terminado o turno e ia para casa. Ele ia para casa a pé quando viu essa menina de 11 anos que conhecia apenas de vista. Acho que ela e a família pegavam o ônibus que ele dirigia. Então ele a reconheceu e, como ela estava andando sozinha, ele simplesmente a agarrou e a atacou.
Ele se expôs para ela e a estuprou brutalmente, e após o estupro, ele disse para a vítima: "Vamos ver se você consegue manter isso em segredo", ameaçando matá-la se ela contasse para alguém o que havia acontecido, e por isso ela não contou. Durante 15 anos inteiros, ela nunca contou para ninguém, nem para a polícia e nem mesmo para os próprios pais. Ela estava com tanto medo que nem conseguiu contar para os próprios pais. Por medo de que O'Callaghan a matasse, exatamente como ele disse que faria, como eu disse, só em 2016 ela finalmente encontrou forças para denunciar esse crime à polícia. Naquele ano prenderam O'Callaghan. Claro, enquanto ele estava atrás das grades, eles o prenderam por esse estupro de 2001. Como esperado, ele negou e afirmou que a mulher mentia. Mas, independentemente disso, eles o acusaram, e quando ele foi a julgamento em 2019 por esse crime, ele foi novamente considerado culpado e condenado a mais 16 anos de prisão. E assim, claro, é na prisão que Ian O'Callaghan permanece até hoje e muito, muito provavelmente permanecerá pelo resto da vida como deve ser. Acho que ele representa um risco grande demais para mulheres para sequer ser considerado para a liberdade. E assim concluímos este caso, que é o caso de Shirley Leach, um caso muito, muito triste. Shirley merecia passar a vida com a família, aproveitar a aposentadoria e curtir filhos e neto. E tudo isso foi cruelmente tirado dela de uma forma tão brutal e horrível. Mas é isso, esse é o fim desse caso. Como sempre, por favor, me contem suas opiniões e pensamentos sobre o caso aqui embaixo nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês acham. E também, fiquem à vontade para me contar sobre outros casos que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. Novamente, vocês podem me avisar nos comentários.